Palmeiras 2-1. Quando surge o Alviverde, eu surjo aqui com mais um vídeo. Olha só. Troca de passes, falou aí, o pessoal da Plim Plim falou depois do jogo do Palmeiras, comentaram, analisaram a partida, analisaram o incrível gol do Estevão no apagar das luzes e tudo mais. Antes da gente ver o que eles falaram, quero que você faça o triplo C, curta, comente e compartilhe. Agora sim, vamos lá ver o que falaram. Vamos ver se eles falaram aí do lance polêmico também, do gol do Rony, que foi anulado, tá? Eu tô citando, só que foi anulado, né? Tô falando que foi mal anulado. Vamos falar aí dessas polêmicas agora, vamos ver o que eles falaram. Daqui a pouco eu volto aí para dar o meu pitaco aí nessa questão aí, tá certo? São Paulo. Tudo isso será tema do Troca de Passes, que está começando agora com as presenças ilustres de sempre de Carlos Eduardo Mansur, de Alex. Convido a vocês aí de casa, né? Vocês já sabem aí o caminho, por meio da hashtag Troca de Passes. Hashtag Troca de Passes vai aparecer aqui embaixo, ó, hashtag Troca de Passes. Vá lá no Twitter, no X, mande sua mensagem pra gente. Você, torcedor do Palmeiras, alegre com essa vitória do Verdão, jogando em casa, com futebol melhor no segundo tempo, com a garotada aparecendo, né? As crias do Palmeiras aparecendo e resolvendo pelo lado verde. E o Palmeiras assim sai na frente de mais um confronto da Copa do Brasil. Carlos Eduardo Mansur, boa noite. Como é difícil bater esse Palmeiras, né? Um time que não se entrega em nenhum momento. A gente comentava aqui, inclusive, antes de entrar no ar, quando o jogo estava ainda empatado por 1-1, que não seria justo para o jogo, pelo que o Palmeiras produziu, especialmente no segundo tempo, um empate, né? Com o 2-1, acho que as coisas ficam mais ou menos no lugar dentro do que as equipes produziram no jogo, apesar do bom jogo do Botafogo também, ao se defender, contra-atacar e criar perigos a esse Palmeiras. Mansur, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. Sabe o que aconteceu quarta-feira passada? O quê, hein? O Estevão fez 17 anos. Pois é. Impressionante, né? Que joia, né? 17 anos recém-completados. E é muito impressionante nesse Palmeiras como a naturalidade com que esses jovens chegam ao time. Não é só a qualidade, a boa formação, mas há um trabalho de comissão técnica que faz com que o encaixe desses jogadores seja tão natural. Eu acho até que o jovem de hoje, ele se forma enxergando o time profissional com mais naturalidade do que um tempo atrás, né? Parece não ser uma coisa... Muitos deles não se assustam tanto, não se assombram tanto. Parece ter uma geração com uma personalidade, mas não é normal essa sucessão de jogadores entrando e mostrando tanto. Pelo jogo, assim, não contava, 1-1 não contava tão bem a história, especialmente pelo segundo tempo. O primeiro tempo, eu acho que o Palmeiras teve muito volume, mas não teve tantas chances claras de gol. Não foi, em termos de produção ofensiva, não foi tão bom o primeiro tempo do Palmeiras. O segundo, a partir do gol. A jogada do Henrique é absolutamente espetacular na origem da jogada. O Henrique tem os seus 17 anos também. A jogada é espetacular e a partir daí até tem um pouco mais de espaço. O Palmeiras cria mais. Era para o Rony já ter feito o segundo gol antes de um lance que o próprio Estevão termina por salvar. Depois tem o gol anulado que gera a reclamação. Enfim, o normal do jogo era o Palmeiras ganhar e com o segundo tempo num nível bem acima do primeiro. Acho que o gol no fim conta melhor a história do jogo. Ô Alex, dando boa noite para você também já nessa edição de quinta-feira do Troca de Passes. Sabe o que me surpreendeu? Me surpreendeu não, porque a gente já sabe da qualidade desse menino, né? Mas como ele e Rony, ele e Mike têm se entendido muito bem de uma maneira muito rápida, né? Porque se a gente for avaliar o que aconteceu ao longo do jogo todo, quase todos os grandes lances do Palmeiras aconteceram daquele lado direito, com o Estevão, o Rony, ele se procurando, ultrapassagens do... Eu falei o Rony de novo, do Mike, né? Ultrapassagens do Mike e boa troca de passes entre eles, né? Bom entendimento, Alex. Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo tá em casa. Perfeito, Felipe. Esse entendimento vem com a maturidade do Mike, e com todo o talento que esse menino acaba tendo, né? Igual eu acompanhei e vi ele, da época que eu trabalhei ali no Corinthians, na base, então já imaginava que ele pudesse dar esse tipo de retorno, porque é o tipo de jogador que eles tiveram uma felicidade tão grande em escolher, que na sua escolha, você já percebe no andar da carruagem, da formação desse tipo de atleta, que ele é diferente, né? O Mansur até fala assim, poxa, parece que esses meninos de hoje, não é nem de hoje, são esses meninos. São esses, né? Esses são especiais, né? Eles parecem fazer com que os negócios eles chegam de uma maneira muito natural, porque realmente aos 17 anos, gente, é muito difícil chegar nesse nível de futebol hoje.
que tem muita gente que despreza no Brasil, mas não é fácil, ainda mais nessa equipe do Palmeiras, né? Que por mais que ela dê sustentação, ela ao mesmo tempo é uma equipe que a torcida ficou super exigente, né, cara? Um treinador, enfim, mas que também tem tido coragem e tem feito com que o futebol do Palmeiras fique até melhor. Nem o 2-1 acabou, acho que, dizendo que é o jogo, né? O Palmeiras fez por mais, independente de todo o resto. Mas o poder de, não só de jogar futebol, mas de jogar futebol resolvendo situação que o seu clube precisa. E assim, vamos sempre colocar o pé no chão. Mas o Endrick já foi para a seleção. O Estevão também pode ser convocado, com o pé no chão, pode ir. Vai, daqui a pouquinho o Estevão, não tenho dúvida, vai estar na seleção brasileira, porque é um talento, né, que é raro, né? Nem dá para segurar, Felipe. É um talento raro. Agora, que a nossa produção de atacantes é muito farta. É, muito farta. Temos uma boa geração aí pela No primeiro frente, tempo, por exemplo, quando o Palmeiras tinha dificuldade de criar, quem quebrou o equilíbrio ali do jogo em dado momento foi uma jogada individual do Estevão. Que ele, com 2 dribles, ele provoca a situação de se aproximar do Endrick, que a tabela, ele vai parar. De bico, né? Exatamente. Defende, na melhor jogada do Palmeiras no primeiro tempo. Mas os dois juntos criaram o lance a partir de uma individualidade do Estevão, que quebrou a defesa. O Estevão, com 15 anos, ele jogou uma Copa São Paulo, que com 15 anos cara, jogando com meninos de 20? Não, impressionante. Ele parecia que já tinha 20, né? Mas é porque um dia é o Luiz Guilherme que entra e tem impacto também. Talvez não seja um jogador especial como esses outros dois, que parecem ser de uma fornada, de uma coisa de exceção, né? Um tipo de produção de exceção. Mas foi o Vanderlan, que tem um bom sustenta quando precisa entrar, já tem seus 21 anos. João Paulo, você com toda a sua impressionante equipe, o trabalho. Parabéns, porque quem ganha somos nós brasileiros, que eles vão acabar na seleção amanhã. É isso, e a gente tem dito aqui que trabalho que o Palmeiras faz, né? Não é de hoje que o Palmeiras tem a melhor categoria de base do Brasil. Vamos trazer aqui para o nosso convívio dentro do Troca de Passes, Everaldo Marques, Serginho Xavier, Caio Ribeiro. Boa noite, meus amigos, bem-vindo ao Troca de Passes. Eles tiveram o privilégio de ver essa molecada em loco, podendo observar todos os movimentos de, especialmente, né, Endrick e Estevão. Boa noite, EV, bem-vindo ao Troca, meu amigo. Tudo bem, Diniz? Boa noite para você, um abraço para o Mansur, para o Meschini, para todo mundo que acompanha o Troca nessa noite no Sport TV. Realmente foi um dia especial aqui, mais um, né, para o torcedor do Palmeiras, que há alguns dias, Caio Ribeiro, comemorou uma vitória improvável na Libertadores, com um moleque decidido, um moleque que nem participou hoje, o Luiz Guilherme, e hoje, de novo, com outro pirralho maravilhoso, o Estevão, que fez 17 anos no dia 24 de abril, resolvendo um jogo que parecia que ia terminar com frustração pro torcedor do Palmeiras, depois que o Botafogo empatou nos acréscimos. Boa noite mais uma vez. Boa noite, abraço aos amigos do estúdio. Saudades de vocês, Dina. Sabe o que aparecer, acontece? Né? Precisa me convidar, tá? Eu vou com o maior prazer do mundo. Mansur, Alex, abraço, amigos. A gente aqui no Brasil, e eu acho que essa é uma tecla importante que a gente precisa estar sempre repetindo, a gente forma poucos atletas. As categorias de base, elas estão mais preocupadas em ganhar títulos do que formar grandes jogadores. O título é uma consequência quando você dá estrutura física, estrutura mental e investe no talento. O Palmeiras faz isso como ninguém. O Palmeiras, se você vai para o futebol de salão desta temporada, desse ano de 2024, ele chegou na final de todas as categorias. Quando você vai para o futebol de campo, o Palmeiras é protagonista em quase todas as categorias. E aí, quando você tem jogadores da qualidade de um Endrick, de um Luiz Guilherme, de um Estevão, você não tem por que atacar o mercado e gastar grandes fortunas. Porque você está revelando em casa. Você tem o ganho técnico porque você usa esses meninos e eles têm raízes com o Palmeiras, eles têm identificação com o clube e tem ganho financeiro porque naturalmente esses meninos vão para a Europa. O Endrick é uma questão de tempo, já está vendido. O Estevão vai seguir o mesmo caminho. É um moleque muito, muito, muito diferente. E hoje qual foi o principal mérito do Palmeiras para vencer esse jogo, Serginho? Porque o Botafogo, dentro da sua proposta, também conseguiu levar bem a partida e até empatou nos acréscimos. Boa noite para você mais uma vez. Boa noite, EV, boa noite a turma do estúdio. Bom, foi um jogo de algumas fases diferentes, né? Um primeiro tempo de um Palmeiras um pouquinho atrapalhado com a postura do Botafogo, que jogou bem compacto, né? Nem se preocupou em marcar a saída de bola, pelo contrário, deixou a bola com o Palmeiras, ele que viesse e tentasse achar alguma entrelinha. Não tinha entrelinha, né? Então, o Botafogo, o primeiro tempo foi muito bom. E aí vem o segundo tempo, e vem no segundo tempo já volta diferente, o Palmeiras já volta com o Rony, né? O Rony, ele cola no Endrick,
O Rony não vai para a ponta, o Rony fica ali do lado do Hendrick, fica esse menino Estevão aqui pelo lado direito, mais o Mike por esse lado. E aos pouquinhos o Palmeiras foi jogando, colocando muitos problemas para o Botafogo. Já não conseguia mais defender da mesma forma do primeiro tempo. Claro, né, a intensidade ela cai um pouco. E o Palmeiras fez um segundo tempo bastante bom, a ponto de marcar o primeiro gol e ter a chance, né, de resolver o confronto. Aliás, a minha impressão é que isso ia acontecer naturalmente, né? O Lázaro estava muito bem no jogo. E, então, assim, tinham jogadores que estavam tecnicamente acertando, né? O Hendrick consegue fazer aquela jogadaça, né, da bola na trave. Só que vem aquele pacotão de trocas, e nesse pacotão de trocas o Botafogo consegue um pouquinho mais de profundidade, consegue as jogadas pelo lado, o Baggio consegue ter algum sucesso pelo lado direito, e depois disso tem um empate surpreendente, quando parecia que já não ia acontecer mais nada. E aí vem a tua narração, né? Esse pacto absurdo, sei lá com quem que é esse pacto, né? Porque... É um pacto. Com a resiliência. O Palmeiras é assim. Mas vamos usar a palavra pacto, que eu acho que é a boa palavra dessa noite, né? E super firme, esse Palmeiras não desiste. E, enfim, eu acho incrível que o gol tenha partido de um balão do Hendrick depois de uma cobrança de lateral, que não me parece ser um balão acidental, né? Alguém que estava querendo se livrar da bola. Era um moleque que percebeu que do outro lado tinha mais possibilidade do jogo andar rápido, tinha pouco tempo. E o Hendrick, como se tivesse uns 35 anos, né? Ele toma essa decisão. Aí o jogo está mais escancarado e o gol sai. E o Palmeiras fez uma substituição no intervalo, Caio, de tirar o Rafael Veiga, que mais uma vez não teve uma atuação próxima daquelas que a gente está acostumado a ver, colocou o Rony. Aí o Palmeiras ficou praticamente com 4 atacantes, né? Um 4-2-4, só que caras que circularam de tal forma que a articulação e a passagem da bola pelo meio campo continuou acontecendo. O Lázaro saía da esquerda e vinha para dentro. Quando o Rony fazia essa função de 9, o Hendrick flutuava por trás. O Estevão está em todas as partes do campo, ele acelera todas as jogadas, ele vai para dentro, ele vai para fora, ele tem a tabela, ele tem a jogada individual. Agora, em relação a só o que o Serginho falou, só para pegar uma carona, é extremamente programada a virada de bola do Hendrick, porque essa é a diferença do jogador comum e do jogador extra classe. Ele não perde tempo pensando, recebendo a bola, ajeitando a bola para depois pensar no que você vai fazer. Ele já sabe o posicionamento do companheiro, aonde está o espaço do outro lado, e quando o jogador, 80%, 90% deles dominariam e tocariam para trás, devolveriam um arremesso lateral, ele de primeira faz a inversão para o Piquerez, e aí clareia a jogada. Temos que destacar também o Rômulo. Rômulo briga 2 vezes pela bola e é dele a assistência, a inversão de jogada para o domínio e o gol do Estevão. É isso, Diniz, Mansur, Alex, amigos do Troca. Agora o Palmeiras joga pelo empate, então, na partida de volta, lá no Estádio Santa Cruz, daqui a aproximadamente 3 semanas. 2-1 pro Verdão, o Estevão brilhando aí no final e decidindo a partida, resolvendo. Nós estamos aí na expectativa, hein? Ano que vem, se não venderem, Estevão e Luiz Guilherme devem ser titulares do Palmeiras, hein? Deverão estar aí sendo titulares, talvez até os dois, não revezando. Mas esse golzinho anulado do Rony aí, pela barba do profeta, hein? Pela barba do profeta. Olha, faça o triplo C, curta, comente e compartilhe. Deixa aí, claro, a sua opinião, porque é muito importante saber o que você do outro lado aí está pensando a respeito do Verdão. Você achou que o gol foi bem anulado? Vídeo aqui do lado aparecendo é o recente vídeo. Esse aqui é o vídeo recomendadíssimo, porque muita gente já viu, só você não viu, hein? Clica aí para você ver, então. Pode clicar. Avante palestra.